Bom, eu ainda não consegui digerir completamente esse livro aqui, mas acho que dá pra tentar conversar um pouquinho sobre ele. Não pretendo fazer uma análise nem nada do tipo, porque esse livro aqui, embora seja bem pequenininho, ele tem capacidade de criar várias discussões filosóficas, teóricas, políticas, em vários âmbitos. E esse livro aqui é, então, o Diário do Subsolo, né? Que também é conhecido muito mais, inclusive, por Memórias do Subsolo e Notas do Subsolo, Notas do Subterrâneo, enfim, tem várias traduções. Eu li nessa tradução aqui da Martine Claret, que chama de Diário do Subsolo, acho que é a única versão que chama assim. Mas, de qualquer forma, tem disponível em várias outras versões e várias outras traduções. Bom, esse livro aqui foi escrito, então, por Dostoiévski, né? E não foi meu primeiro contato com esse autor, eu já tinha lido Crime e Castigo, que é um livro sensacional, maravilhoso, eu realmente gostei muito. E esse aqui já foi uma leitura um pouco mais difícil, devo dizer. Embora muita gente diga que esse livro é interessante para começar as leituras de Dostoiévski, eu não tive essa impressão, porque eu achei que esse livro traz um mal-estar muito grande. E isso não só eu tive essa sensação, eu vi em outros relatos, assim, mas ler esse livro é muito pesado. Mesmo sendo super curtinho, sendo uma novela, enfim, ele é um livro bem difícil de digerir e eu vou tentar explicar o porquê disso, pelo menos na minha concepção. Bom, esse livro aqui é dividido em duas partes. A primeira parte é filosófica, o narrador vai se apresentar explicando como ele foi parar ali, quais são as teorias filosóficas dele. E a segunda parte já é um romance propriamente dito, que ele narra 3 situações da vida dele para tentar justificar a filosofia que ele vai explicar na primeira parte. Bom, o nosso narrador é então uma pessoa extremamente chata, provavelmente a personagem mais chata que eu já li, e olha que eu já li E o Vento Levou, ou seja, eu já passei por Scarlett O'Hara, e mesmo assim eu acho que o narrador de Diário do Subsolo consegue ser pior. Ele é extremamente egoísta, ele mesmo fala que ele é um homem rato, ele é mau, mas ele é tão mau que ele não consegue ser mau. Porque assim, ele diz que a vida dele é tão insignificante, ele é tão incapaz de fazer as coisas que ele não consegue nem mesmo fazer o mal. E isso porque ele é tão inteligente, ele é tão mais capaz e inteligente que as outras pessoas mundanas, que ele filosofa tanto, pensa tanto e idealiza tantas coisas que não é capaz de colocá-las em prática. Então, por isso, ele é uma pessoa inútil para a sociedade, digamos assim. Ele era um funcionário público, se aposentou porque pediu exoneração, né? Porque conseguiu uma herança ali que traz a ele uma vida miserável, mas uma vida sobrevivível, digamos assim. E por isso ele não trabalha mais. E ele vai nos contar aqui como é a vida miserável dele, como ele foi ainda mais miserável quando era jovem, que são as 3 historinhas que ele vai contar nessa segunda parte. Essa primeira parte, particularmente, tem, como eu disse, muitos debates, muitas discussões que podem começar a partir dela, principalmente na questão do existencialismo. Inclusive, esse livro é um precursor dessa corrente filosófica, digamos assim. Mas, particularmente, como eu disse, eu não pretendo fazer nenhum tipo de análise, mas sim dizer o que me chamou a atenção nesse livro foi a parte em que ele simplesmente critica de uma forma brilhante os filósofos utópicos. E nessa parte a gente até fica um pouco assim receoso, porque você está concordando com um homem medíocre e horrível que é o homem do subsolo. Mas felizmente eu vi tanto na aula do professor José Munir Nasser quanto num vídeo muito bom do Jordan Peterson sobre o assunto, que essa parte do livro mostra como Dostoiévski é capaz de prever o futuro, praticamente. Porque nessa parte ele vai explicar o grande problema das revoluções do século XX. E essa parte está aqui principalmente nas páginas 35 e 36. Digam-me quem foi o primeiro a declarar, quem foi o primeiro a proclamar que o homem perpetra vilezas apenas por desconhecer os seus verdadeiros interesses, e que, uma vez instruído, abrindo os olhos para seus interesses verdadeiros e normais, ele deixaria logo de perpetrar vilezas, logo se tornaria bondoso e nobre, porque, instruído e entendido em seus proveitos reais, tomaria justamente o bem pelo seu proveito, já que sabidamente nenhum homem pode agir contra os próprios proveitos.
Dessa maneira passaria a fazer o bem, digamos assim, por necessidade. Quando esse trecho eu até anotei aqui, porque eu logo lembrei de Rousseau, né, que fala que o homem em seu estado natural ele seria bom, ele procuraria o interesse geral, e buscando o interesse geral, que é que ele fala aqui, os verdadeiros interesses, né, seria então, teríamos então uma sociedade vivendo em harmonia. E aqui ele vai criticar justamente esse pensamento, dizendo que, e se porventura o proveito humano, ou seja, aquilo que o ser humano busca, não só pudesse, como devesse, algumas vezes consistir exatamente em desejar, certa feita, o mal a si próprio e não o proveito. E aqui na próxima página ele também já vai falar que declaro com afoiteza que, a meu ver, todos aqueles belos sistemas, todas aquelas teorias que esclarecem a humanidade, os verdadeiros e normais interesses dela, a fim de, necessariamente, procurando realizar tais interesses, ela se tornar, sem demora, bondosa e nobre, não passam, por enquanto, de uma especulação lógica. E aqui ele vai dizer também que o homem, ele muitas vezes busca o mal, e não simplesmente de uma forma intencional, ou de uma forma que seja passível de resolução, no sentido de que, se todo o ser humano racionalizar o que ele deveria fazer, o que realmente é bom, se todo mundo fizesse exatamente o que é bom para a sociedade, o mundo se tornaria perfeito. Basta que a gente racionalize isso, basta que a gente busque a nossa razão. E aqui ele justamente vai dizer que não é simples assim. A gente não é capaz de racionalizar nesse ponto. A gente muitas vezes vai buscar o mal simplesmente porque é natural do ser humano fazer isso, entende? E ele fala que em outros momentos ainda da primeira parte que também o desejo, com muita frequência, mesmo na maioria das vezes, contradiz o juízo. Ou seja, muitas vezes o que nós queremos e o que eventualmente fazemos não é algo ajuizado ou mesmo racional. Uma parte bem interessante também aqui fala que: pergunto-lhes agora, o que se pode esperar de um ser dotado de tais qualidades estranhas, isto é, de um homem? Cubram-nos de todos os bens terrenos, afoguem-no com a cabeça na felicidade, como se fosse água, para que só as bolinhas venham à tona. Deem-lhe toda a satisfação econômica, para que não tenha mais nada a fazer senão dormir, comer pães de mel e ocupar-se da ininterrupção da história mundial. E mesmo então o homem fará alguma vileza, tão só devido à sua ingratidão, tão só por escárnio. E aqui logo em seguida ele também vai falar que o homem gosta de criar e de abrir caminhos, isso não se discute, mas porque ele adora também a destruição e o caos. Vai falar que muitas vezes aqui a gente faz as coisas buscando um determinado resultado, mas o homem está muito mais interessado e focado no processo que se faz necessário e não no resultado. Então, às vezes, se a humanidade fosse planejada perfeitamente e dada de mão beijada ao homem, ele não ia gostar daquilo, porque ele não passou pelo processo e simplesmente seria um negócio pronto, uma coisa que ele não precisaria fazer nada. E ele naturalmente buscaria o caos, porque o homem tem dentro dele isso, ele tem o caos dentro dele, ele vai buscar o caos de algum modo. Ele também vai fazer muita crítica à chamada racionalidade, no sentido de que ele fala que, por exemplo, a matemática, 2 mais 2 é 4, e isso não se discute. Mas a gente não pode trazer isso num plano psicológico, ou num plano da natureza humana, porque a natureza humana não é lógica, a natureza humana não é racional na sua maior parte do tempo. Então, se tudo fosse 2 mais 2 igual a 4, a vida não teria graça, porque a consciência não é sobre isso, a consciência está muito acima da lógica. Ele vai falar isso, e aqui na página 47 ele fala que não seria o sofrimento a única razão da consciência. A consciência está, por exemplo, infinitamente acima daquele 2 vezes 2. Após 2 vezes 2 não sobrará nada, com certeza, nada. Não só ações, como também concepções. Então, esse 2 vezes 2, que é a lógica, a matemática, não pode ser aplicável a todas as coisas. A gente não consegue racionalizar tudo, a gente não consegue planejar tudo, porque isso está além da natureza humana. E esse justamente foi o erro das evoluções do século XX, porque queria criar um novo homem, criar, por exemplo, um homem soviético, que seria perfeito, que poderia fazer tudo, viver em sociedade, tudo girando como se fossem engrenagens perfeitas de uma sociedade perfeita. Já na segunda parte desse livro, né, a gente vai ter, então, 3 historinhas. Uma das histórias, que é a primeira, é de um oficial que passava pelo homem do subsolo na rua e não ligava pra ele, enfim, passava e agia como qualquer outra pessoa na rua. E um dia ele esbarrou no homem do subsolo e fez que nem viu, sabe, agiu
seguiu em frente e não falou nada. E o homem subsolo ficou doente com aquela situação, ele ficou consternado. E ele cria todo na cabeça dele, porque como eu falei na primeira parte, ele mostra que ele idealiza tudo e nunca faz nada. Então ele cria na cabeça dele toda uma história de que ele vai chegar e vai esbarrar primeiro no oficial, e o oficial vai cair, e depois eles vão virar amigos, e enfim, toda uma coisa super mirabolante. Ele compra uma roupa nova pra isso, porque se ele tiver com uma roupa pior, ele vai ser julgado por esse cara e tudo mais. E aí chega efetivamente um dia que ele vai esbarrar com o tal do oficial, e o oficial novamente não vai dar a mínima. Já a segunda história é uma situação de um almoço, um jantar, alguma coisa assim que ia ter de alguns amigos, ex-amigos do colégio, assim, que ele não teria sido convidado, ele se autoconvidou para aquilo, simplesmente para se mostrar superior a eles, mostrando como ele não ligava para essas coisas. Mas o fato é que durante toda a conversa ele tenta receber a atenção daquelas pessoas, sendo extremamente chato, sendo extremamente inoportuno, ninguém quer a presença dele ali. E mesmo assim ele jura na cabeça dele, ele idealiza que em algum momento eles vão falar não, como ele é super inteligente, como ele é muito superior a todos nós, por isso que a gente não consegue entender ele, por isso que a gente não consegue compreender porque que ele não sai com a gente e tudo mais. E tudo isso tem a ver com o fato de que ele se coloca nesse pedestal de que ele é super superior a todas as outras pessoas. E o homem comum não, o homem comum ele é capaz de cometer os atos da vida normal justamente porque ele não vai filosofar sobre as coisas da vida, ele simplesmente vai fazer aquilo que tem que ser feito. E aí nesse aspecto ele acha que o homem comum, ele é como se fosse uma manada, no caso, ele só vai seguir a vida dele e não vai pensar no que está fazendo. Já ele não, embora ele não consiga fazer nada, no final das contas, e seja completamente irrelevante. E a última história, que tem nessa segunda parte, que é a pior de todas, particularmente, é a que ele vai encontrar uma prostituta, ele vai dar toda uma esperança pra ela de que ela pode mudar de vida e ela precisa sair daquela vida, porque senão daqui 10 anos ela já vai estar feia, ninguém vai mais ligar pra ela e ela vai estar devendo, enfim, e ele idealiza um futuro horrível pra ela, essa menina, e dá esperança de que ele consegue mudar esse futuro dela. Então ele vai dar o endereço dele e ela vai aparecer na casa dele. E ele vai ter um completo chilique e vai odiar aquela menina pela simples capacidade dela de ter esperança de mudar a vida dela. E é extremamente terrível o que ele faz com ela. Ele vai humilhá-la até o máximo possível, simplesmente porque ela teria uma consciência inferior, teria uma menor capacidade de inteligência mesmo, porque ela é inferior a ele. Então ele vai acabar com essa menina, mesmo sendo que ele estava apaixonado por essa menina naquele momento. Então ele é uma pessoa terrível. E só que ao mesmo tempo, e isso que eu acho que é o mais genial dessa história, esse livro vai terminar com a seguinte frase, uma das últimas frases do livro: no que diz respeito a mim, em pessoa, eu não fazia outra coisa na minha vida senão levar ao extremo aquilo que os senhores não tenham ousado levar nem a metade, tomando ainda por cima sua covardia pela sensatez e consolando-se com esse engano. E como eu disse, eu acho que aqui que está a genialidade desse livro. Por que ele causa tanto mal-estar quando a gente lê? Porque nós estamos nos vendo no espelho muitas vezes aqui. Mesmo que, obviamente, a gente não seja essa pessoa horrível que fica humilhando as pessoas o tempo todo. Muitas vezes nós nos achamos superiores às outras pessoas e mesmo assim a gente quer a aprovação delas. E isso fica bem claro porque o homem do subsolo se sente superior, mas não consegue socializar com pessoas normais, não consegue ter uma conversa normal com outras pessoas, simplesmente porque ele é muito mais intelectual que ela. E ao mesmo tempo ele deseja que aquelas pessoas digam quão inteligente ele é. Ou seja, ele não quer criar relações sociais, mas ele quer que as pessoas o admirem, o que é praticamente impossível. Então esse final eu acho que é muito nesse sentido, assim, de que muitas vezes nós estamos fazendo essas coisas e buscando aprovação social e fazendo aquilo que a gente não tem a menor vontade de fazer simplesmente por aprovação social. E isso é algo realmente que muitas vezes nós fazemos. E eu acho que a grande questão em Dostoiévski, tanto nessa obra como em Crime e Castigo, é mostrar que todos nós temos um pouco daquilo, um pouco desse homem do subsolo, um pouco de um ser humano repugnante, porque essa é a natureza humana, como é a crítica dele. O homem tem maldade, o homem é ruim, de algum modo a natureza humana é
também é caos, não é só bondade, alegria e paz. Então, de certa forma, tanto esse livro é um espelho para o intelectual do século XIX, que foi quando ele foi escrito, como também é um espelho do ser humano. É mais um livro daqueles que a gente tem uma temática, mas que no fim falam sobre a natureza humana, né? Nesse sentido também aqui na história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, nesse box que eu tenho, esse volume que fala do realismo, o naturalismo e o parnasianismo, ele vai falar do Dostoiévski, e o Otto Maria Carpo é evidentemente um fãzaço de Dostoiévski. Ele diz que Dostoiévski é o russo dos russos, é um dos maiores autores da humanidade, realmente é, né? Mas o que eu achei mais interessante foi que ele fala que Dostoiévski é o único escritor da literatura universal, depois de Dante, cuja arte gira apaixonada, dir-se-ia, freneticamente em torno de ideias. A base da arte dramática de Dostoiévski é uma antropologia, uma teoria filosófica da natureza humana. E é justamente isso que é a parte mais interessante desse livro, é tanto a gente se identificar em alguns momentos com esse ser humano horrível e por isso esse mal-estar causado por essa leitura, e ao mesmo tempo ser tão revolucionário esteticamente falando. Então a gente vê que o homem do subsolo, embora seja um filósofo, idealizador de tudo, ele é também um quase que determinista, porque ele acha que todos os seres humanos têm um muro intransponível na natureza de cada um que o impede de fazer o bem, impede de ser útil à sociedade, digamos assim. É um livro muito bom, como eu disse, eu ainda estou digerindo, eu acho que ainda conseguirei tirar muita coisa dele, mas essas foram as minhas impressões iniciais, assim, que eu tive tanto vendo a primeira parte da aula do José Boninacer, quando vendo principalmente o vídeo do Jordan Peterson, me abriu muitos olhos, porque eu realmente estava focando justamente naquela parte ali da crítica à utopia, e eu achei sensacional. Eu pensei, meu Deus, será que eu sou horrível igual Homem do Subsolo, porque eu estou concordando com ele? Mas eu acho que a ideia do Dostoiévski é justamente essa, sempre nos fazer sentir ao extremo. E isso, inclusive, o Stefan Zweig fala no Dostoiévski, Vida e Obra, se não me engano é esse o nome. Ele fala que a vida dele foi tão difícil e tão extrema que ele consegue colocar os sentimentos extremos dos seres humanos nas suas obras. Porque Dostoiévski passou por coisas horríveis, ele era de um grupo revolucionário na juventude que planejava atentados contra a vida do czar Nicolau I na época. Enfim, ele viveu na Rússia czarista e por isso ele foi condenado à morte, e ele já estava encapuzado, todo pronto para ser morto, e naquele momento, nos 45 do segundo tempo, o czar anistiou aquelas pessoas e disse que não, vamos trocar essa pena de morte por 10 anos na Sibéria e só. E acabou que ele cumpriu 4 anos na Sibéria. E também ele teve a primeira crise epilética dele quando o pai dele morreu. Então, assim, foi uma vida muito difícil. E o próprio Stefan Zweig fala nesse livro que é justamente pela doença, infelizmente, né, justamente pela doença dele, que ele conseguia chegar num nível de sentimento tão extremo do ser humano que ele conseguia exprimir isso nas obras dele e falar como o ser humano realmente é na sua essência e na sua forma mais extrema. Então, ele é um autor sensacional. O Crime e Castigo realmente foi um livro que eu achei maravilhoso. Esse aqui, eu confesso, no começo eu não estava conseguindo engrenar nessa leitura aqui. Eu me forcei a ler, porque ele realmente causa mal-estar. Mas aí depois que você entende o porquê desse mal-estar, você entende o que ele está dizendo aqui, você vê que ele é genial justamente por isso. Dostoiévski é genial porque ele nos coloca um espelho na nossa frente, da frente da sociedade, vai mostrar os nossos erros de uma forma extremamente crua. Então, é um livro sensacional e merece ser lido por todo mundo. Leia o Crime e Castigo também, que é maravilhoso. Eu espero que a próxima leitura dele seja Os Demônios, que eu estou muito ansiosa para ler também. E é isso, espero que tenham gostado.